é algo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, que está lá em Salmos, no livro de Salmos. Rebentos da Oliveira. Isso chamou minha atenção. E o Senhor ministrou em meu coração sobre isso. Está lá em Salmos 128, um Salmos curto, porém muito interessante, muito importante. Deixa eu só dar uma orientação. Deixa para mim essas... A janela. A janela, a porta. Vamos ler aqui, então. Está bem barulhento. A gente está do lado da BR aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Então, olha, muito importante aqui, profundo, este salmo. Um salmo que traz para nós uma reflexão acerca do que precisamos fazer diante daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão conosco dia após dia nesta caminhada, nós como pais, como filhos, com aqueles que estão à roda da mesa. A palavra começa falando de uma bem-aventurança. Aquele que teme ao Senhor. Realmente precisamos discernir acerca do temor do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que é o primeiro ponto de reflexão. Aquele que teme ao Senhor. Eu trouxe aqui os Salmos 34, do 9 a 11, que diz: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O Senhor está chamando a atenção de cada um de nós. Escutai. Eu quero ensinar vocês a terem temor do Senhor. E tão importante isso, irmãos, de termos realmente essa busca no Senhor, de conhecer o Senhor, de prosseguir em conhecer o Senhor. No temor, nós podemos avançar em sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Aquele que teme ao Senhor, ele vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele estiver fazendo, porque tudo que ele estará fazendo será para honrar e glorificar o nome santo do Senhor. Que todos os nossos atos sejam para que o nome do Senhor seja glorificado. E não para satisfazer, para que aquilo que estejamos fazendo venha refletir glória a cada um de nós. Não, tudo tem que refletir honra e glória ao Senhor, porque é tudo para Ele, por Ele. Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. E para isso nós precisamos descer em níveis profundos de relacionamento, de fidelidade com o Senhor, porque é Ele que nos ensina a caminharmos neste temor. A Evelyn hoje estava conversando comigo sobre o temor do Senhor e como que isso tem uma familiaridade com o ensino. O ensino no sentido de você realmente caminhar, ser enviado, ser lançado pelo próprio Senhor. Por isso que nós louvamos aqui como flechas, porque aquele que teme ao Senhor está na aljava do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, e Ele te ensinando neste esconderijo da aljava, você vai ter aquela intimidade. Então você vai entender e discernir o momento em que Ele vai te usar poderosamente como flecha no propósito em sua vida nestes últimos dias. Quer complementar algo? Então, aquela passagem, né, que você... Salmo 86, né? Deixa eu ver.
Muito interessante, a Evelyn encontrou também um salmo. Hoje a palavra fica muito nos salmos aqui, né? Porque realmente nós encontramos muitas palavras que edificam nos salmos e hoje vai falar muito dos salmos, né? Salmo 86, verso 11 fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Expõe-me o coração para só temer o teu nome. Então, a palavra temer e a palavra ensina-me, elas têm a raiz muito próximas, muito parecidas. Então, temer é iaré e ensina-me é iará. E quando a gente lê o significado do ensina-me, que é iará, dos significados, né, como a gente já colocou aqui, é lançar flechas. Lançar, atirar, jogar, derramar, estabelecer, lançar flechas. Então, o ensina-me voltado para a questão do lançar flechas, a associação dessas flechas com o ensino do Senhor. E esse ensino para o quê? Para andar nos caminhos, andar na verdade do Senhor e só temer. E esse temer aqui é iaré, né? De temer, de reverenciar, de respeitar o Senhor. Amém. Então, olha como é importante nós entendermos a essência do que é o temor do Senhor. Porque é uma caminhada de aprendizado, de escutar a voz do Senhor, ser ensinado pelo Senhor, numa trajetória de fé, de obediência, e no temor do Senhor você é lançado como flecha para o cumprimento de um propósito no Senhor. Por isso a necessidade de permanecermos neste lugar de obediência, de aprender com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, dia após dia. É um aprendizado contínuo diante de adversidades, diante de dificuldades, quando o Senhor realmente está provando a sua fé, você pode, então, receber do Senhor as instruções para avançar um passo de cada vez. Amém? Outro ponto interessante para reflexão é que, tratando de uma esposa que é plantada como videira frutífera. E aqui no Salmos 80, no verso 8 e 9, diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Puseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Olha que uma expressão tão poética, tão rica e profética, que relaciona com aquele Israel que saiu do Egito como uma videira, expulsando as nações, e no momento ali de Josué entrando na terra prometida com este povo, então ela é plantada, e ela deitou as suas profundas raízes e encheu a terra. E a gente percebe que esta expressão poética e profética, ela se consolida plenamente no reino milenar, onde nós teremos aí a igreja regendo as nações da terra, recebendo toda essa herança, todas as nações, as extremidades da terra, e regendo, governando fielmente, agradando ao Senhor com os seus atos de regência sobre as nações. Isso é lindo, é maravilhoso. E para isso, o Senhor nos coloca num salmo que fala de família. Olha que interessante, né? Porque, voltando um pouco atrás aqui, quando nós vamos meditar no Salmo 128, nós percebemos o quê? Uma bem-aventurança para aquele que teme ao Senhor. Falando de uma família com um sacerdote que teme ao Senhor, cuja esposa está no interior da casa e será como videira frutífera. Fala também dos filhos como rebentos da oliveira, a roda da mesa. Fala de uma família estruturada em Deus. Eu costumo falar aqui acerca da promessa do Senhor, relacionando o Elias que há de vir antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por que está falando disso? Eu acredito, irmãos, que existe um trabalhar do Senhor voltado às famílias destes dias, dos nossos dias,
Perceba que o sistema está cada vez mais atingindo famílias, desestruturando famílias, tirando os alicerces tão importantes de uma família, porque família desestruturada, ela não prospera, e principalmente uma igreja fortalecida, ela é formada por famílias que estejam posicionadas em Deus. Por isso que esse Salmo 128 fala muito sobre isso, de uma família estruturada em Deus, porque famílias fortalecidas em Deus têm uma igreja forte, uma igreja poderosa, usada pelo Senhor. E com certeza faz todo sentido quando olhamos para uma videira sendo plantada e deitou profundas raízes, enchendo a terra, ou seja, frutificando e abençoando as famílias da terra, pois as famílias serão benditas na descendência de Abraão. Então isso é muito profundo. E quando a gente fala dos filhos, os filhos serão rebentos da oliveira. Nós podemos meditar nessa palavra rebento, que é uma palavra que vai relacionar ali do broto que é plantado, daquele broto, daquela muda de planta ali. E aí nós relacionamos aí esta mesma palavrinha, a gente encontra aqui no profeta Jeremias, que também encontramos lá no Salmo 1, junto a Ribeiro das Águas, né? Uma árvore plantada, essa palavra plantada é a mesma palavrinha do rebento aí, da mesma raiz, né? E aqui Jeremias 17 também diz acerca disso. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muito profunda essa mensagem de Jeremias. E essa árvore plantada, irmãos, cuja raiz plantada, e a gente vai relacionar com os filhos rebentos da oliveira, nós percebemos o quanto é importante nós transmitirmos a palavra na sua essência de geração em geração, dos pais aos filhos, e os nossos filhos transmitindo aos seus filhos. E isso é muito importante porque tem um propósito do Senhor nos últimos dias. E se nós não nos prepararmos e preparar os nossos filhos para este momento, este cenário vindouro, nós podemos ser fragilizados e sucumbir diante das diversas adversidades. Porque fala aqui que a árvore que é plantada junto às águas, ela estende as suas raízes para o ribeiro. E ela não receia quando vem o calor. Este calor está falando daquela aprovação, do batismo com fogo, a aprovação dos últimos dias, essencialmente. Ela mantém firme diante do calor, diante de um ano de sequidão. Olha só, ano de sequidão, um momento de aflição onde não vai ter chuva, e nós sabemos que não, porque as testemunhas vão profetizar para que não chova. E eles não vão ficar perturbados. Não haverá perturbação nesta geração. Nem deixa de dar fruto. E olha outra mensagem importante que eu consigo extrair daí. Não deixar de dar fruto. Não podemos deixar de frutificar, de alimentar, de servir, de nutrir o próximo, alimentar uns aos outros. O corpo precisa ser alimentado. Você, assim como eu, todos nós, temos algo para alimentar. Eu preciso do fruto que você está gerando. Assim como eu preciso gerar frutos para alimentar o meu próximo, o meu irmão, os domésticos da fé. O corpo precisa de alimento, precisa de nutrição. E cada um de nós temos que dar os frutos para alimentar e fortalecer o corpo como um todo. Então, muito importante a engrenagem deste corpo funcional.
e cada um de nós alimentando uns aos outros. E isso aí precisa ser transferido aos nossos filhos. Nós somos filhos de uma geração passada. Muitas das vezes os nossos pais não transmitiram aquilo que plenamente nós encontramos hoje nas Escrituras, a essência do Evangelho, a palavra do Evangelho, mas nós que temos a oportunidade agora de aprender do Senhor, de caminhar no temor do Senhor e sermos como flechas lançados pelo Senhor, nós precisamos transmitir à geração vindoura. Vamos fazer aqui uma comparação com o avivamento do país de Gales. Foi um avivamento poderoso, mas a geração posterior àquela não deu continuidade no relacionamento com Deus, na intimidade. A chama foi se apagando, irmãos. E é necessário manter a chama acesa. Os pais precisam transmitir aos filhos essa chama, este evangelho, a presença do Senhor, que eles possam buscar ainda mais do que nós estamos buscando aqui, diante de um cenário vindouro que está chegando. Amém? Então, olha só, veja os filhos dos teus filhos. O Salmo 128 encerra com esta frase, veja os filhos dos teus filhos. E eu lembro de um outro salmo, o Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso. Inicia falando, escutai a minha lei, os enigmas do passado. Ou seja, o Senhor está nos convidando a cada vez mais buscarmos na palavra, na presença, através da oração, aquilo que o Senhor quer revelar aos seus servos nos tempos de hoje, porque existe uma completude desta obra, e o Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Existem profetas nos dias de hoje que precisam receber do Senhor, mas a mensagem é, vocês recebem para que isso seja transmitido aos seus filhos. O que nos contaram os nossos pais, nós não podemos encobrir aos nossos filhos, à geração vindoura, porque os feitos do Senhor lá no passado é o mesmo Deus que vai realizar as maravilhas do futuro. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, será eternamente. Ele é um Deus poderoso que vai realizar grandes coisas e maravilhas. E essas maravilhas que o Senhor realizou lá no passado, naquela geração passada dos nossos pais, quando eu digo pais, né, nós que somos da fé, somos filhos de Abraão, nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó, aquele Israel do êxodo do Egito, todas aquelas maravilhas precisam ser transmitidas aos nossos filhos e falar para eles, vocês vão presenciar, testemunhar e serem protagonistas de uma trajetória de outras maravilhas, uma maravilha que vai não ser de uma forma local, como aconteceu naquela época, mas será mundial, e vocês precisam estar neste lugar. Vocês são aqueles que o Senhor escolheu para transmitir o evangelho do reino, para proclamar as boas novas, para chamar a atenção de muitos acerca deste evangelho, para despertar a muitos de um sono profundo deste sistema e proclamar arrependimento às nações da terra. Essa mensagem vocês vão proclamar em nome de Jesus, e vocês precisam entender de que essa mensagem precisa continuar adiante, transmitindo, e vocês, meus filhos, transmitem aos seus filhos, porque está escrito aqui no Salmo 78, ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer.
os filhos dos últimos dias, essa geração, não passará esta geração, né? Todas essas coisas vão acontecer. É algo profético e que está relacionado a essa geração dos últimos dias. Nós vamos presenciar, os nossos filhos vão testemunhar, serão testemunhas. Então, nós temos uma incumbência, uma missão, uma responsabilidade diante dos nossos filhos. Essa mensagem do Elias que há de vir, de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, começa dentro de casa. Começa dentro dos nossos lares. Chamar pais, filhos, e estarmos unidos, se colocar diante dos filhos, se tiver que se derramar em arrependimento, confissão, perdão, que assim seja, e o Senhor vai restaurar, vai novamente fortalecer os laços familiares, todas as legalidades que o inimigo tinha, vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo estava com as rédeas sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, serão cancelados em nome de Jesus, porque homens e mulheres vão se posicionar em Deus e transmitir aos filhos os feitos do nosso Deus Todo-Poderoso, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que ele fez, porque os nossos filhos são rebentos da oliveira, são os raminhos da oliveira que o Senhor vai usar poderosamente com o azeite dourado. Por isso que Zacarias perguntou lá, quem são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E tornou a falar-lhe, perguntando, quem são os dois raminhos? Os dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem desse azeite dourado. Ou seja, não é só falar de duas oliveiras, é falar dos raminhos de oliveira, dos rebentos da oliveira, porque é uma geração transmitindo à próxima geração os feitos do nosso Deus, as maravilhas do Senhor, o louvor do Senhor nesta geração, uma geração forte, uma geração posicionada em Deus, preparado para as grandes coisas que o Senhor vai fazer e estar maduros para suportar o calor deste período, o calor intenso, as provações desta grande tribulação, desta última semana de Daniel, essencialmente, mas a ordem é agora. A ordem do Senhor é agora. Precisamos fortalecer os nossos lares, precisamos fortalecer os laços familiares, trazer para perto pais e filhos, filhos e pais, convertendo o coração de um com o outro. Essas famílias posicionadas em Deus vão ser usadas poderosamente, com flechas nas mãos do valente, para um propósito sublime. E então, o Senhor vai usar estas famílias, este povo, porque, assim como está lá em Malaquias capítulo 4, os pais ali também representam aquilo que eu disse. Nós somos filhos da fé, filhos de Abraão, né? Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, os apóstolos, eles proclamaram a palavra do Senhor genuinamente. E os filhos desta última geração vai resgatar toda a essência da palavra, vai resgatar a essência do evangelho genuíno, do reino que há de vir, e proclamar em todas as nações da terra. Então virá o fim. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, de chamar a atenção, é o Senhor chamando a minha atenção para cada vez mais estar mais próximo dos meus filhos e estar transmitindo aos meus filhos estes feitos do Senhor, transmitindo aos meus filhos a palavra do Senhor, o evangelho, porque eles foram escolhidos por Deus para um grande propósito nesses últimos dias. Amém, irmãos?